Chegamos ao 218º dia de leitura bíblica. Hoje leremos os capítulos 24 a 27 do livro de Isaías. Senhor, nosso Deus, obrigado por mais esse dia de leitura. Eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 24 de Isaías. O Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais pobres, mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa, já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem, a cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo riso desapareceu, a alegria foi banida da terra, na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra no meio dos povos, e como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabar a vindima, a alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Eles levantam a voz, cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso no Oriente deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor. O Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar glória, justo, mas eu digo, estou definhando. Ai de mim, os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco, será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana, a sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão juntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará quando o Senhor dos exércitos reinar sobre o monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Capítulo 25 de Isaías, cântico de louvor pela misericórdia divina. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exultarei, te louvarei, o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens exaltado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda, como a sombra de uma nuvem,
Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Um banquete para todos os povos. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deus castigará Moabe, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia de seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Capítulo 26 de Isaías, cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, da qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derrubará os que habitam no alto da cidade elevada, derrubará e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através do seu juízo, Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória. Está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem, porém eles verão o teu juízo pelo povo e ficarão envergonhados, porque o teu furor por causa dos teus adversários os consuma. Que o teu furor por causa dos teus adversários os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo, e tens sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações, como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebe-nos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos, e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Castigo e salvação, meu povo, entre os seus quartos, e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Estou rindo pelo vacilo em continuar a palavra. É o último capítulo de hoje, capítulo 27 do livro de Isaías. Deus ama o seu povo e o salva.
Naquele dia, com a tua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã. Serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente de dia e de noite. Eu cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherão o mundo de frutos. Será o mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram seu povo, ou matou assim como fez com aqueles que mataram seu povo, como Xô e exílio o trataste. Com forte sopro os expuseste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Zera e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados, então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos na terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Hoje até aqui, final do 27 de Isaías, e amanhã leremos os capítulos 28 até o 33 do livro de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos desse de ler a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como sempre pedimos, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, nos ajude a crescer, curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que há relevância nesse material. E como pedimos sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.